Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para você. Antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, eu queria falar da Banlec, nosso patrocinador oficial, nosso patrocinador master, que vai te ajudar a vender suas fotos. É uma plataforma onde você pode colocar todas as suas fotos para vender, com álbuns privados ou públicos, onde você pode fazer a busca das suas fotos por localização, por horário. Então é bem fácil do seu cliente encontrar. Eles têm suporte final de semana e trabalham com uma taxa super acessível de 9%. Então, acessa o QR Code, dá uma olhada, faz seu cadastro e começa a ganhar dinheiro vendendo fotos. E agora eu vou chamar o Ian aqui para poder apresentar nosso convidado. Eu sou o Ian. Galera, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é um amigo, Bernardo Falcão. O Bernardo é um fotógrafo de esporte que mora no Canadá e lá ele se tornou fotógrafo de videogame, para games. E a gente vai entender essa possibilidade. B, obrigado por estar aí. Eu que agradeço. Legal. Convitinho. Fiquei super feliz. O Ian sempre foi a referência, né? Amigo do irmão mais velho que fotografava, então tá aqui é uma honra. Verdade. Ele te influenciou para começar na fotografia? Pô, eu diria que provavelmente sim, para crescer, né? Fotografia como um hobby começou pelo meu pai, né? E aí, para melhorar a fotografia, esse cara aqui deu umas dicas, então com certeza tem um dedo aí. Irado. Acho importante falar, a família dele, todo mundo fotografa. O Rafael, irmão dele, que é meu amigo também, sempre comprou câmeras e tal, amadoras e tal, mas sempre teve Leica e câmerazinhas point and shoot super descoladas. Então, fotografia faz parte da família dele. Ele falou do pai dele também, fotógrafo. Sempre amador, mas com amor e tentando ter os gadgets mais avançados para melhorar a fotografia, já que não tinha na qualidade do dedo, tinha na qualidade do equipamento. Muito legal. Você fez alguma faculdade que tivesse relacionado com fotografia? Eu fiz faculdade de desenho industrial, que com certeza me ajudou a saber compor a imagem, a ter todos os espaços da fotografia completos, né? Não deixar o espaço vazio enquanto o outro está mais preenchido. Então, ter a visão, né, de ter balanço de cor e ter, enfim, esse tipo de informação visual, a faculdade com certeza me ajudou. Mas a minha fotografia ela já vem de antes da faculdade, né? Eu comecei mais novo do que a faculdade. Meu pai comprou uma câmera e falou, eu quero começar a fotografar pássaros. E daí a gente começou com câmeras point and shoot, com aquelas lentes mais avançadas que vão de 100 e poucos X, né? E aí a gente foi crescendo junto, assim, um ajudando o outro, lendo revista, lendo manual de câmera e assim a gente foi aprendendo. Eu nunca fiz curso, meu pai fez uns cursinhos ou outros assim, mas eu nunca fiz curso de fotografia e fui aprendendo na raça junto com meu pai, um trocando informação com o outro. Muito irado. Como é que surgiu esse trabalho de fotografia para jogos? Bom, acho que antes dos jogos tem que chegar como que eu cheguei no jogo que foi pelo esporte, né? Eu sempre fui muito praticante de esportes, vamos dizer, radicais, né? Skate downhill, bicicleta de corrida, mountain bike, fazia downhill de bicicleta também. Então, minha fotografia sempre foi atrelada ao que eu estava fazendo, né? Eu tinha amigos que faziam também, eu ia andar um pouco de skate, um pouco fotografar, e aí eu fui desenvolvendo uma fotografia de esporte que para mim é a minha maior paixão, são esporte e paisagem, né, na fotografia, e tentando criar técnicas que a gente via em revista de panning, né, fazer aquela foto da velocidade e tal. Eu fui tentando tudo na raça, e aí, enfim, fui para Vancouver, né, fui morar em Vancouver há 7 anos atrás, e aí conhecendo um amigo ali, um amigo aqui, eu entrei na EA Sports do FIFA, né? E eu não entrei na EA para fazer fotografia, né? Eu entrei na EA como designer, fazendo checagem de 3D. Então eles me mandavam a fotografia do jogador junto com 3D e eu ficava checando se tá tudo batendo e tal, se a cor do olho do cara tá certinho e tal. E aí eu entrei na EA, né? Que é um sonho, né? Quando você entra, eu entrei numa entry-level job, né? Que eles falam, né? Que é um cargo mais baixo, né? E aí eu fui crescendo dentro da empresa, dessa daí eu fui pro marketing, e aí no marketing eu tinha só que saber fazer gol, tinha que saber jogar FIFA, fazer gol bonito, fazer drible e tal. E aí o processo era basicamente eu fazia jogadas bonitas, mandava para um fotógrafo, ele fazia as câmeras, né? Fazia ficar bonito, rápido, o que quer que ele quisesse.
E aí ele salvava isso e mandava para o editor. E aí eu, na malandragem brasileira, ao invés de eu mandar a jogada para o cara fazer a câmera, eu comecei a fazer minhas câmeras e mandar para o cara, para ele ver que eu tinha um dedo ali na fotografia também, e conseguia criar umas imagens também, né? E tanto still quanto vídeo, né? A gente fazia um pouco dos dois lá no marketing. E aí eu cresci bastante, né? Eu peguei uma vaga ali de fotógrafo, fui crescendo, a gente era um time de 4, 5. No final da pandemia a gente estava com um time já parrudo, que já está batendo mais de 20. E eu estava liderando esse time, fazendo os trailers do FIFA. Então todos os trailers do FIFA, de 2 anos aí perto da pandemia, fui eu que estava ali no time Então, comandando. basicamente, tudo que é de divulgação que você vê do jogo, que através da EA que você está vendo nos canais deles, Instagram, YouTube e tal, onde você estiver vendo propaganda na TV, são os cortes que você executou. E as imagens estáticas também. Eu fazia mais a parte de vídeo, a gente dava a opinião, o time era junto, mas tem uma equipe para foto, que eu acho, inclusive, é uma coisa que eu não me arrependo, né, mas eu queria ter feito mais, porque eu acho que eu conseguiria contribuir muito mais do que vídeo, porque a minha alma é de still. E, enfim, a gente ajudava, assim, quando tinha muita coisa para fazer, eu fazia uma ou outra, dava ideia, dava feedback, né? Mas eu fazia mais a parte de vídeo mesmo. E Bia, então, voltando de novo ali, você mudou para Vancouver há 7 anos atrás. Uhum. E você começou a fotografar lá como? Como que você caiu na parte de foto de esporte lá? Você já fotografava esportes aqui para você, né? Para os teus amigos. Eu lembro aqui, você jogava, até comentei com a Aninha agora, em off aqui, você jogava polo de bicicleta, que é um esporte diferente, aqui você vê muito pouco. Eu nem né? sabia que existia, para falar a verdade. É um esporte muito louco, porque ele começou lá em 1900, porque nas Olimpíadas ficou caro de levar cavalo para as Olimpíadas. Então o pessoal botou as bicicletas para baratear Foi um esporte olímpico. Foi um esporte olímpico durante, Irado. acho que 2 Olimpíadas lá em preto e branco. e daí, enfim, depois voltaram a fazer com cavalo e o esporte deu uma sumida e agora tá voltando no mundo inteiro. Vancouver, inclusive, onde eu moro, são os caras que ganham o Mundial, são parrudos e agressivos, então eu parei de jogar, porque né, tem que pagar as minhas contas, não dá para quebrar um braço. Mas enfim, a fotografia no esporte, né, como eu falei, eu sempre tive os meus amigos para fotografar, mas ao mesmo tempo sempre tive modos de fazer um dinheirinho aqui e ali, que foi o que fez a minha fotografia melhorar ainda mais, né, porque você não só se dedica profissionalmente, né, você quer melhorar para estar melhor, mas como você ganha um dinheirinho para evoluir o seu equipamento, né, comprar uma lente ou outra melhor e tal. Então eu tinha amigos que eram patrocinados de marcas como a Loaded, por exemplo, enfim, marcas de skate longboard, e aí a gente conseguia fazer fotos para eles, né? A gente tinha dias que a gente ia só fazer sessão de fotos, e aí a gente fazia muito no eu vou fazer e te mostrar e você vai me pagar se você achar que vale. Ah, legal. A gente não tinha esse negócio de eles Inversão pedirem de pra risco. gente fazer. E era assim, era eu com meus amigos me divertindo e tirando foto que eu já amaria fazer. E aí, tirando um dinheirinho que foi o que fez eu lembro até de viajar uma vez para fora e com todo o dinheiro que eu fiz, eu comprei todas as minhas lentes 1.8, né, as lentes de abertura 1.8, que foram a 35, a 50 e a 85, todas eu comprei juntas com o dinheiro que eu fiz só do skate ali. Isso né? aqui no Brasil ainda. Isso aqui no Brasil Que ainda. eu isso, lembro, a gente andava Maneiro. de skate há muitos anos atrás. Teu Muito irmão mais vista velho, chinesa, eu andei muito com ele e tal. O seu irmão muito mais do que eu, porque era realmente... Ele era. Vocês são muito mais dedicados nesse ponto. Dedicados a se arrebentar, a gente Não, especialista. O Rafael é um puto skatista, você também. Um bom skatista também. Tive minha época. Hoje em dia eu não também tô tentando não me arriscar, tô no snowboard que machuca menos. Isso. Nevezinha E fofa. aí lá, aí a minha Deixa eu só fazer um adendo claro. aqui da Banlec. Você estava falando que você vendia suas fotos Isso. e oferecia pra galera, ó, se ficar bom, você pode comprar. A Banlec faz isso, que é justamente a inversão de risco. Então, a pessoa vai no evento ou no ensaio, o que for, faz as fotos, ela não tem compromisso nenhum. E depois ela coloca na plataforma e se o cliente curtir, ele compra por lá, entendeu? Compra uma, compra todas. Isso sempre foi para mim um dos meus maiores problemas e essa solução é maravilhosa porque, assim, né, a gente tá falando aí de 10, 15 anos atrás, que foi quando eu tava fazendo isso mais ativamente,
Não existiam plataformas, pelo menos eu não conhecia, para eu fazer isso. Então eu fazia muito contato a contato. Eu tive muito atleta também que foi em WQS, WCT, e tentei vender, vendi algumas e tal. Fiz book para pessoas na barra, assim, em aulas na barra de surf, vendia uma foto ou outra também. Mas sempre na troca de e-mail, que é horrível, né? Que você manda uma foto embaixo, o cara às vezes nem te responde, já salva a foto embaixo ali e fica. E isso acontece muito em Vancouver para mim hoje em dia, né? Eu sou fotógrafo de 2 montanhas locais de Vancouver de snowboard, né? Eu vou sempre em eventos de criança, eventos de profissional, e aí o meu tratado com eles eu faço 2 eventos por ano, né? Por temporada para eles, em troca do passe. Então o meu passe já garantiu, eu já fiz ali uma inversão de Inversão risco. de Não, risco. uma Uma parceria. parceria, tem uma palavra que eu já te falei 2 vezes que eu não lembro nunca. Tá tranquilo. Mas a gente faz essa troca, né? Então eu já paguei ali o meu passe da temporada de 2 montanhas, então já tô feliz, já é uma fotografia que eu já faria de novo, perdão, desculpa. É uma fotografia que eu já faria naturalmente de lá e é o que eu gosto de fazer. A fotografia de esporte é um negócio que me dá prazer. Então eu já ia para lá. Inclusive eu fiz as fotos e mostrei, eles falaram, pô, a gente pode te dar um passe se você fizer mais um evento, e assim começou. Eu já estou há 4 anos fazendo essa parceria com eles, Muito legal. mas eu tiro foto de famílias, de profissionais que querem ter essas fotos. E eu tô dando as fotos para eles, né? E para a montanha eles não estão nem aí se eu vender. Se eu falar assim, eu quero vender, para eles, ok. Aí pode usar Que o boneco, importa. aí. É o que eu tava falando para ele. Ele me citou essa coisa e falei, nossa, é agora que eu vou E a boneca acho conseguir que trabalha em finalmente dólar também. remunerar, né? Você pode colocar. Você pode trabalhar com dólar e você pode colocar o valor que você quiser pela sua foto. Eles não definem um valor. Pô, Você isso é maravilhoso. que Vão decide. cobrar uma taxa e eles fazem tudo 24 horas por dia o atendimento. É bem legal. A boneca é bem legal. B, quando você chegou lá, até você engrenar nesse você foi estudar? Então, a minha história lá no Canadá é meio engraçada, porque eu estava meio frustrado com design, né, e eu queria muito morar no Canadá. Eu tinha ido estudar inglês em 2008, em Vancouver, e eu me apaixonei pela cidade por ser uma cidade parecida com o Rio de Janeiro, né, ela é uma cidade muito de natureza e tal, de esporte. E aí, então, desde 2008 eu fiquei pensando como que eu iria para Vancouver. E aí uma das coisas que eu vi era que a indústria do turismo lá é muito grande. Então eu falei, eu vou estudar administração voltada para turismo para eu poder ter meu sonho era ter um hostelzinho de bike, né? Fazer um lugar que as pessoas viajam muito de bike, ter um hostel com uma mecânicazinha, um café e tal. Esse era o meu sonho. Então eu fui estudar administração para hotel, né? Para turismo. E aí, enfim, estudei, trabalhei um pouquinho lá. Foi aí que eu conheci o meu amigo que trabalhava na EA, que me indicou. Ele trabalhava na empresa de venda de turismo que eu trabalhei e foi para a EA. Aí ele me puxou, botou meu currículo em cima da mesa de alguém lá que deu certo. Então eu fui para mudar de carreira. Eu fui para renovar e seguir meu sonho. E os sonhos vão mudando, né? Você vai vendo que aquilo dali era um sonho muito distante, que você ter um rosto e você tratar com cliente, se já é difícil na fotografia, um cara que está dormindo num lugar e tal, eu senti que eu ia me frustrar mais do que realizar. E aí consegui voltar um pouco pro design, um pouco pra fotografia e tô feliz pra caramba. Você chegou legal. lá com que equipamento? O que você tinha quando você chegou lá, você lembra? De equipamento, sempre... Eu comecei com uma D40, né? Meu Legal. pai me deu uma D40 lá no início, da Nikon. E aí, depois de um tempo, nessa época das fotografias de esporte e tal, eu comprei uma D300S, que é uma câmera super rápida para esporte, é maravilhosa. E ela foi minha câmera de, sei lá, 2011, 2012 até ano passado. E eu amo ela. Ela só parou de funcionar agora. E aí meu pai, quando foi agora me visitar, ele me levou a D3 dele, uma câmera mais parruda. Mas eu ainda, se eu pudesse voltar a minha D300, eu voltava. Eu sei que tem milhões de tecnologias hoje em dia que são melhores que ela, mas ela é rápida, ela é leve para o que ela faz e eu sei mexer nela como ninguém. E aí agora isso, né? agora eu tô me adaptando à D3, inclusive. Ela é mais rápida, né? Ela tem o shutter mais rápido, mas eu ainda não me achei na câmera ali. E o pior, né? A fotografia de esporte, pro que eu faço, o equipamento pesado é muito ruim, porque mountain bike, por exemplo, se subindo e descendo trilha, não sei o que, carregando equipamento, pô, é complicado. Eu fiz também, vale citar também, fotografia de esporte.
Eu sempre fui muito entrão nos eventos, né? Tinha o Evert Jam aqui, eu pegava o equipamento, botava minha lente maior e saía entrando, né? Subia em cima do vertical, porque se entrando com a câmera e com atitude, né, ninguém me parava ali. O pessoal achava que eu estava credenciado, né? Maravilhoso. E, inclusive, pô, fiz fotos no Evert Jam do Bob Burnquist voando em cima de mim e não tinha nenhum fotógrafo em cima da rampa, porque ninguém é cara de pau. Né? Meu irmão que me ensinou isso. Seu irmão é vai bom cara nisso. de pau que você vai entrar. Então, eu vendi, inclusive, para atletas do Evert Jam e tal. Já invadi muita festa com seu irmão. Começou daí. Você vê, tem os que usam para evoluir profissionalmente. Exatamente. Essa época a gente só queria para festa. Sabe? Quem estava preocupado com isso? Eu também aproveitei um pouquinho de festa com essa mesma técnica também, não posso dizer que não. Inclusive para fotografia de festa também entrei com câmera. Meu irmão que me ensinou a fotografia de festa, sem entrar com câmera, para também entrar na festa. Irado. Mas lá no Canadá eu já usei também para fazer, por exemplo, tem nossa, estou esquecendo agora o nome do campeonato, mas é o campeonato de downhill de bicicleta mais famoso do mundo. Crankworx é o nome do campeonato. Ele é o campeonato de downhill que todo mundo do mundo inteiro vai para coisar. E a trilha em si tem lugares que você não pode entrar se você não for credenciado. E aí eu tô no Canadá sem ter nenhum apoiador para me credenciar nem nada. Eu mandei um e-mail para pedal.com, que é o pessoal do Brasil. Falei, vou usar o nome de vocês para entrar e depois eu mando a foto para vocês. Mesmo esquema. Fui lá, cara de pau. Falei, tô aqui, sou fotógrafo de não sei o quê. Pedal.com. Pedal, me fizeram uma credencial na hora, eu saí entrando. E, enfim, ganhei um Red Bullzinho. E você tinha suas lentes, quais são aquelas ainda, as mesmas que você falou antes? Cara, eu uso, boa parte das lentes ainda são as mesmas. De vez em quando eu roubo umas lentes do meu pai, né? Fotografia de pássaro é um esporte, né? Pra ele é um esporte, né? Que você usa as melhores lentes do mercado, né? Então são lentes caríssimas. Claras, né? Claríssimas. Teles, super teles. Super teles. São as lentes... Lente de futebol, lente de futebol. E que são caríssimas, né? E é a mesma lente que eu uso pro surf, é a mesma lente que eu uso para esporte de longa distância, né? Do atleta. Então, sempre fui pegando lente do meu pai. Então, há pouco tempo atrás ele foi para Vancouver e sempre quando ele vai assim, eu falo, e aí, você tá usando tal lente? Não tá? E uma lente que ele me deu, que é o que eu mais uso hoje em dia, é a 70-200, né? Sim. É uma lente super versátil e parar de carregar um bando de lentezinha solta ajuda legal, né? Então, é a lente que eu tenho mais usado e se encaixa ela e vai o dia inteiro com ela, é muito bom. E uma... Pode falar. Não, essas fotos você acha que foto de esporte lá em Vancouver faz grana? Faz, né? Cara, isso é uma diferença daqui, assim, né? Eu não fiz muito dinheiro lá ainda, né? Não tentei, até uma coisa que minha irmã enche meu saco, porque... Não enche meu saco, né? Desculpa. Ela pede pra eu tentar investir mais, porque eu já falei pra ela, lá eles entendem que tem que se pagar, né? Aqui o cliente acha que você vai fazer uma fotografia, aqui é um negocinho... Mas e o equipamento? Mas o resto, né? Que você investiu para chegar ali, que o pessoal aqui não vê. E lá eles veem. Então, se você fechar com alguém de fazer um book, o cara vai te pagar legal. Se você... Enfim, o que eu estou tentando fazer hoje em dia é ter o meu hobby e vender as fotos. Mas se você quiser realmente trabalhar com isso, eu acho que lá é muito mais valorizado do que aqui. O pessoal entende que a fotografia é uma mão de obra cara de ser feita não só pelo equipamento, mas pela qualidade do fotógrafo e tal. Então, eu quero voltar a investir um pouco mais nisso agora. Legal. Por pressão da minha irmã, mas Então, ela tem razão, assim, né? Porque é uma coisa que é uma paixão que a gente tem. Sua irmã trabalha no Sport TV ainda? Minha irmã tá no Multishow agora. Isso. fala o seu Instagram pra galera te seguir. É verdade. Falcão B. Falcão BE. 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 Hoje em dia eu não posto muita fotografia lá, né? Eu faço muito camping em Vancouver, então minhas fotografias têm sido mais de camping, assim, né? Vou em lugares lindos que eu tiro foto com celular e aí o pessoal fala, que câmera é essa? Você tá usando o que de celular, B? É o S22 Ultra, que é uma câmera maravilhosa e devo dizer, eu comprei esse celular pela câmera. Ah, da Samsung? Samsung, Ele me humilhou outro dia aí com o zoom dele. Tem um zoom de que eu perguntei. 10x aí. Tem. E eu comprei esse celular porque eu sempre levava uma point and shoot para os campings, né? Eu queria diminuir o meu peso, né? Porque eu já campo com 25 quilos, subindo 30 quilômetros para cima da montanha e tal. Então, diminuir o peso é sempre uma coisa que eu tento fazer. Eu falei, pô, como que eu posso levar, ao invés de levar o celular e a câmera? Comprei um celular que é mais pesado do que os dois juntos. Muito inteligente. Sério? Ele é pesado. pesadíssimo, né?
Mas é um equipamento só, eu só carrego um, então, assim, eu achei que valeu a pena, né? Aham. E realmente é uma coisa engraçada, né? Porque os lagos de lá, as montanhas são tão bonitas que com o celular a gente faz as fotos e o pessoal fala: que câmera é essa? Como é que você tá fazendo essas fotos? Não sei o quê. No celular, B, você usa algum aplicativo específico? Você, Cara, bato foto no automático e aí jogo no Lightroom pra dar você trata Mas no Editado. tratadinha. faz Que eu acho que é o diferencial que o pessoal acha que não é de celular por causa do... O Bezerra acabou de falar tratamento, aqui de fazer a foto direto no Lightroom, né? Que você tem as... É porque ele usa iPhone, e aí o Ah. iPhone não dá pra controlar Verdade. as O coisas. dele Aí controla ele faz tudo. pelo O do Bernardo- Lightroom, que no do Bernardo Lightroom... controla tudo. Isso. O dele ele consegue no Pro controlar. Mas eu muito raramente vou no Pro, a não ser que eu tô fazendo uma foto à noite, ou enfim. Eu gosto muito da facilidade que é você só. E pô, o burst do celular hoje em dia é 100 fotos em 2 segundos, é um negócio Sim. absurdo. Posso Então- deixar uma dica pra você? Opa, sempre. Eu acompanho alguns fotógrafos que moram fora. Uhum. E geralmente eles ganham muito cliente brasileiro. É, isso que eu ia Porque- Você falou- eu ia falar da mesma coisa. Você tá num lugar que é super. Tem toda uma. Como se fosse um Rio de Janeiro, né? Tem toda. Vancouver é o Rio de Janeiro do Canadá. Exatamente. Então, você tem o turismo muito forte lá. Uhum. Brasileiro adora procurar brasileiro. Então, se você começa a falar no seu Instagram, nas suas contas. Fez faculdade de turismo, aí estudou turismo. É. Tá ligado nesse mercado. Tem. Nada como um Instagramzinho para brasileiros com produto já pronto Sim. Você E- vai vender muito, muito ensaio. e vendendo foto. Porque Bom, você tem boa dica. tudo lá. Você já conhece o lugar, você já tem a parte de turismo na sua formação e você entende fotografia. Então você é o cara que a galera vai procurar. É uma boa dica, com certeza. E a galera que vai para Vancouver tá com grana para gastar. Então, É. Sua irmã agradece. Minha irmã, inclusive, fala direto pra eu procurar o Turismo Canadá, Tourism Canada. É. sim. Mas isso é uma coisa que, assim, eu nunca fui fotógrafo em si, assim, né? Eu ganhei um dinheirinho ali, mas eu nunca me senti um fotógrafo. Inclusive, isso é uma coisa que dá até nervoso a gente vir aqui falar com fotógrafos, né? Sabendo que eu sei tirar foto, mas eu nunca fiz um curso, eu nunca me credenciei, mas né? nem eu. Enfim. E aí, eu conheço pessoas lá, fotógrafos lá, que trabalham com o Canadá, que são os meus ídolos, que são os fotógrafos que eu já segui antes de ir pra lá e eu conheci eles lá. Peter Ah, McKinnon. que irado. E enfim, você vê esses caras fotografando, eu falo, eu não tenho o nível desse cara. Talvez porque eu não investi tempo ainda. Sim. Talvez. Mas eles Mas- falam português. Não falam. Aí tá o Aí seu que tá a diferencial. inversão que você tá falando. Total. Não, acho que tem um mercado aí a ser explorado. Isso é- E Bea, como é que você sentiu que essa tua história dentro da fotografia aí, esse estudo que você teve sozinho, Uhum. te ajudou a conseguir esse emprego? O que você acha que foi? Teve um diferencial, as tuas fotos, teu conhecimento de equipamento, de câmera, de foto de velocidade, né, de esporte? De esporte, Com certeza, eu diria que no esporte eu tenho bastante técnica que eu desenvolvi de fazer ação, né? De dar uma ação para uma foto que é parada, né? Obviamente, né? Que você tem que passar velocidade, passar que o cara tá voando alto, passar que é o momento épico da cena, né? Eu acho que isso com certeza vem do esporte, de eu ter desenvolvido com meus amigos e 6 caras em volta de mim falam, essa aqui tá boa, essa aqui não tá, essa aqui... Você vai desenvolvendo por esporte, né? E aí você vai juntando um esporte com o outro, vai pegando a técnica e a gente é brasileiro também, e quando eu vou trabalhar com futebol, eu já vi cena de futebol a minha vida inteira, foto de futebol a vida inteira. Então, com certeza, a história que me fez chegar até o FIFA vem do meu esporte coletivo com amigos me dando feedback e a gente tentando achar qual que é o momento épico e tal, com o design de saber compor e tal, e chegar no videogame, que hoje em dia, né, tá crescendo cada vez mais, dizem, né? Maior não vou bater, indústria né? do mundo, né? Maior do que o cinema, né? Então... Agora com certeza. Eu acho que sim, né? Acho que agora, eles já falavam isso antes, mas Durante agora... a pandemia a gente cresceu muito, assim, inclusive foi a época que eu mais trabalhei, foi durante a pandemia, porque a indústria do videogame deu um salto gigantesco, então a gente fez muita campanha para manter o negócio lá em cima, né? Então, com certeza é uma indústria a se pensar em investir como fotografia, né? Fotografia digital,
Tem pessoas que eu conheço que trabalham com... Os jogos hoje em dia, eles têm a fotografia digital, né, como um modo, né? Você vê o Red Dead Redemption, o Spider-Man, Minecraft, que a Aninha estava falando antes, que são jogos que tem modo fotografia, que você mexe na abertura da câmera, no focal length, você mexe no... Você mexe um pouquinho de tudo, e aí consegue mudar, enfim, fazer os ângulos que, né, você sempre sonhou em ver no jogo. Você tem a Flycam, que você vai onde você quiser, e tem pessoas trabalhando com isso só. Tem pessoas que vendem foto do jogo para fazer pôster, que o cara fica ali o dia inteiro fazendo a foto, vende com pôster, vai no Etsy, vai em sites de venda de... Você consegue baixar? Isso que eu ia perguntar. Sim. Qual Consegue. Você consegue ser um fotógrafo real, né? Porque é uma coisa, eu imagino, eu sou um jogador, tô lá no Red Dead Redemption lá e tal, e aí, fiz aqui esse lugar que eu cheguei, incrível, tá um pôr do sol lá, eu no cavalo, eu vou lá fazer aquela mega foto, tal. Tem gente que joga só pra fotografar. Então, isso que eu tô querendo. Eu tô fazendo aqui pergunta de leigo, porque até o motivo do Bernardo estar aqui, a gente chama o Bernardo, é isso. Porque assim, eu não imaginava que, sendo fotógrafo, você podia trabalhar nesse mercado. Quando eu fiquei sabendo, né, o Christian, que é nosso amigo comum, falou, cara, tem que chamar o Bernardo. O Bernardo tá fazendo fotografia para um jogo um dos maiores jogos do mundo. Então, assim, você pode vender esse produto depois. Criador de conteúdo, né? Os Instagrammers. Tem muito Instagrammer hoje em dia que faz a vida vendendo conteúdo de game na internet, fazendo fotografia. E sobre direito autoral, por exemplo, eu posso fazer NFT disso? Aí eu já não sei te dizer qual que são as regras, né? Você pode falar com meu irmão que é um bom advogado. Não, mas a princípio, na teoria, sim. Cara, é aquele... É minha foto? Não, você não sabe, né? Essa parte... Eu acho que até você chegar num nível muito gigantesco, ninguém vai te perturbar, né? Os jogos querem ver as imagens lindas deles sendo divulgadas, então... Isso é marketing também. A gente, como EA, paga para alguns influenciadores criarem imagens. Puxa assim, ó. A gente como criador de conteúdo de marketing da EA, a gente ainda assim paga para alguns criadores porque os caras fazem um trabalho bom, né? Não tem por que eu negar o jogo parecer bonito só porque é outra pessoa que tá fazendo, né? Entendi. A gente quer que o melhor seja divulgado. Então, se o cara tá fazendo um melhor trabalho do que eu... E vocês aí, a Aninha vai saber dizer melhor, vocês estudam isso, por exemplo, porque provavelmente tá lá no servidor, quando o cara clica, aquilo fica salvo no... Não sei se você pode falar disso. Não fica. Bom saber. Tá até onde eu sei não, pelo menos, né? Não, imaginei que vocês usassem isso para melhorar as imagens do jogo de alguma maneira, não, né? Eu acho que o desenvolvedor, ele vai olhar o que tá sendo na internet e vai desenvolver a partir dali. Ele não vai ficar olhando num server tudo que alguém clicou e estudar. Até onde eu sei não tem nenhuma automação para ler. Eu vi ontem uma coisa nada a ver, que o iPhone tá fotografando a gente sem parar no Face ID. A mulher infravermelho, a mulher com a câmera infravermelha, ela abre o telefone, ela põe no rosto e aí o infravermelho, a cada 5 segundos ele tira uma foto da tua cara. Olha, bizarro. Por isso os caras cada vez mais conseguem desbloquear qualquer pessoa, né? Tá te vendo de todas as posições. Todas as posições o tempo todo. É verdade, tá vendo? Aí a gente achando que é só pra espiar e às vezes é só pra melhorar. Pode ser. Melhorar o sistema. Deles. Tem muita coisa pra melhorar ainda, né? Outro dia eu vi uma matéria que tem um celular que funciona só na África do Sul, não tem em outros lugares. E aí eles perguntam pra menina, por que você usa essa marca? Não é uma marca conhecida? Ela falou, porque ele consegue fazer uma foto melhor da minha pele. Não é o Google Pixel? Não. O Google Pixel tá com essa... disso, né? Apesar que agora a Apple também lançou alguma coisa, mas True Tone, sei lá, uma coisa assim que tem a ver com melhorar a experiência, porque você usa Samsung e é um pouco esbranquiçado, né? Dá uma orientalizada na gente, assim. Nesse ponto, os da Xiaomi são mais amarelos. Você vê os filtros, a foto fica mais amarela também. Então, depende, né? No Samsung eu já vou no Lightroom, a primeira coisa é puxar o alaranjado ali e dar uma aquecida na cor, porque realmente ele é mais frio, né? É mais frio, né? Eu ainda não entendi exatamente o que o fotógrafo faz no jogo da FIFA. Inclusive, eu queria deixar claro aqui que você é uma referência pro meu primo. Ele tem 11 anos. Na hora que eu falei que a gente ia gravar com você, ele ficou louco.
Inclusive, um dos presentes que ele pediu de Papai Noel é o FIFA 2023, entendeu? Criançada hoje em dia, ainda mais com o ano de Copa, tá todo mundo, né, alinhado com o FIFA, tá um ano legal. Ele desenha, então... É sempre um ano bom, né? Ele desenha, o sonho dele é trabalhar com isso, então... O que você pode dar de dica pra essa nova geração aí? Ouço o podcast. Ouço o Brownie podcast aí. Não, mas Não, pro cara talvez aplicar... Eu tenho uma pergunta mais que tem a ver com isso. Só tem em Vancouver? Você acha que existe outros polos? Cara, eu acho que, pra começar respondendo aqui, a fotografia tem os modos dentro dos jogos. E mesmo os que não tem, você consegue melhorar as imagens. Você pega uma imagem que você tirou ali, um screenshot, e aí você vai jogar no Lightroom e vai tratar coisa que ninguém faz, né? Não que ninguém faz, mas que ninguém pensa em fazer, né? Se você tratar uma foto qualquer, um screenshot, ele já vai sobressair do cara que não tratou, né? Então, dica pro seu sobrinho é... Sobrinho? Jogue o jogo, faça a imagem ficar bonita e faz um Instagram, alguma coisa que vai começar a subir like. E a gente procura isso na internet, né? Os jogos procuram criadores de conteúdo, né? Tem milhares e milhares de pessoas que estão criando conteúdo no mundo inteiro, não só em Vancouver. A gente contrata pessoas do Brasil, a gente contrata pessoas da Europa. Hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, é tudo remoto, né? E o game é remoto, né? O game é um negócio que é feito para você jogar de casa, né? Então, de qualquer lugar do mundo, você vai estar criando conteúdo de um ou vários jogos. Tem páginas que são especializadas em um jogo e tem páginas que são especializadas em fotografia para jogos, que o cara vai de jogo a jogo criando, enfim, saiu o Red Dead, agora eu vou fazer fotografia do Red Dead, saiu o Spider-Man, eu vou fazer fotografia Ele do faz o trend, jogo do hype, o hypezão lá. São páginas de pessoas fotógrafas de jogo, né? Que eu acho que é um jeito mais fácil de você entrar na indústria, né? Depois você, de repente, é contratado por uma empresa para fazer. E tem dois lados, né? Isso a gente está falando de marketing, isso a gente está falando de screenshot, mas eu hoje em dia eu trabalho no desenvolvimento das câmeras do jogo, né? Eu não estou mais no marketing, eu saí do marketing ano passado, com as tecnologias de ferramentas que eu fui aprendendo dentro do jogo, ferramentas criadas pela própria EA, eu consegui pular para o desenvolvimento, que era uma coisa que eu, como criança, sempre sonhei, né? O marketing era muito legal, mas eu quero desenvolver o jogo, eu quero fazer coisas inovadoras, né? E vou até fazer um ponto aqui, que antes de eu chegar lá, antigamente os jogos estavam querendo mais e mais ter autenticidade com a realidade, né? O FIFA fazia câmeras para parecer um broadcast real, né? A gente copiava o jogo real. A gente assistia uma partida de futebol e ia E tá cada vez mais real. Os jogos estão ficando... É um simulador, né? Mas então, é além do real agora, né? É surreal. Agora, a partir de alguns anos atrás, a gente começou a ir além e criar coisas que agora a vida real está copiando. Então, teve há uns 2 meses atrás, viralizou um gol do Messi de falta, que todo mundo falou, olha, parece FIFA, né? Ah, que irado. Então, foi a inversão do real, né? Agora o real é o que a gente está criando e aí eles estão seguindo a gente, né? Então, tem esse negócio do autêntico e do pós-autêntico que está virando autêntico porque é bonito, é legal. Quase uma realidade aumentada, né? Exatamente. E hoje em dia tem juiz usando o GoPro no peito para fazer câmeras que tem no FIFA, entendeu? Câmera do juiz e tal. Enfim, a gente está avançando mais do que a realidade. Mas o que eu estou falando é o desenvolvimento do jogo que eu sempre busquei, né, de criar, ele te dá a possibilidade de inovar, né? Então, era isso que eu buscava. Era assim, no marketing a gente está sempre inovando e tal, mas é um vídeo, né? É uma peça que não é o que o pessoal está jogando, né? Você retira um pedaço do jogo e expõe, né? A fotografia de game, você vai desde a jogabilidade, que é a câmera que o cara está jogando. Red Dead é uma câmera terceirizada, né? É terceira pessoa. Aí tem a primeira pessoa, tem câmeras cinematográficas que estão postas em lugares. Isso tudo é um fotógrafo que faz. Qualquer jogo. Tem uma câmera, tem uma cena, foi um fotógrafo que fez. Qualquer jogo. Irado. Tem uma amiga, agora você estava falando, lembrei. Tem uma conhecida que ela mora na Espanha, ela é brasileira. E ela trabalhou pra FIFA pra ficar jogando.
e ouvindo a tradução Comentários. dos comentários em português para saber se estava correto. Então, tem mercado para tudo, Tem né? mercado para tudo. Isso daí se chama QV, que é o Quality Verification, que foi o que eu entrei fazendo checagem de 3D, eu fazia o QV de 3D. Aí tem o QV de áudio, tem o QV de tudo no jogo. Assim. Tem o QV de fotógrafo. Quando eu faço a minha câmera, ela vai para alguém tentar quebrar a câmera, né? Que a gente fala, que é tentar achar os problemas, os bugs. E assim a gente vai corrigindo as coisas, porque são sistemas ultra complexos, né? Uhum. E aí a gente vai criar coisas que vão quebrar no gameplay, né? Que a cena acompanha a bola, enfim. Tem coisas que não são... a gente não está criando fotografia... A gente está criando sistemas para fazer o que eu imagino como fotografia, né? Eu não estou criando um clique, eu estou criando um sistema para criar o que eu imagino. Então, Irado. ele quebra às vezes, né? Então Sim. você tem que ir sempre Imagino ajustando. que seja, e acho que é importante, é bem remunerado, Bia? É um mercado que tem uma... Cara, Dentro das possibilidades É. do jogo, é uma das áreas bem remuneradas. Eu imagino que quase tudo seja bem remunerado. lá fora, né? A mão de obra é bem mais bem vista, né? Você já entra tendo uma vida tranquila, né? Dá pra viver bem. Dá pra viver tranquilo, né? Você mora num bom, você estava me contando, você mora num lugar bom lá Mora. e tal. Então, você tá trabalhando basicamente com isso hoje. Só com isso, né? É. A fotografia que eu faço de esporte é um hobby, né? Vai virar agora um outro negócio, mas Vai virar. Quando eu começar a vender... vender para ensaios esportivos para brasileiros. Já tem A até Banlec. nome. Já pode subir pela Banlec direto. É isso aí. verdade. Inclusive agora a Copa do Mundo, a próxima vai ser Estados Unidos, Canadá e Canadá e México. México. É. E, inclusive vai ter jogo em Vancouver. Então agora que o irado. mercado vai lá no céu. Né? Aí, É. 4 anos para se preparar. Mas Muito então legal. é um mercado, o mercado todo de informática. Eu ia fazer só um adendo do que ele falou do analista de teste. Uhum. E isso é legal pra galera que acompanha aqui a gente. Quando a gente fala de software, desculpa, não dá pra gente desenvolver uma parada e a gente mesmo testar, porque a gente já tá viciado naquela rotina que a gente fez. Então, geralmente, em tecnologia, a gente tem uma pessoa que executa, que desenvolve, e tem uma pessoa que testa para poder ir buscar as falhas ali, né? Porque não dá para fazer tudo sozinho, então é bem legal. E chega até a dar feedback, não só lá com a gente, pelo menos eles dão feedback, né? Tipo, vou dar um exemplo, a câmera segue a bola muito rápido, pô, tá me deixando tonto, sabe? Esse tipo de coisa que é pessoa a pessoa, né? Então a gente bota um monte de pessoa pra ir testando e assim a gente vai tunando, né, a câmera. Então é isso, né? Os vícios que eu tenho, o jeito que eu acho, você vai dando uma lapidada, né? O jogo troca lente também, se eu quiser. Se eu entrar num modo fotografia do jogo, eu consigo... Então, no FIFA a gente não tem modo fotografia, né? Tá na hora de botar, então. Então eu concordo. Vou deixar o que eu concordo aqui. Mas muitos outros jogos sim, e ele é um programa autêntico à fotografia. Você muda a abertura da lente, você muda o shutter speed, você muda tipo o ISO. Isso pra você, desenvolvedor. Não, pro usuário. Os jogos que tem modo fotografia é uma câmera. Você tá com uma câmera na mão, vai mudando aos poucos. Mas né? tem que jogar também. Aí que tá. Você pode ficar só andando eu lá acho, no jogo, eu acho que né? alguns modos de fotografia eles já te dão alguns momentos do jogo, dependendo do jogo. Você vai lá e só procura o melhor ângulo daquele momento. Exato. Legal. Porque, por exemplo, eu sempre fui perna de pau no futebol e no FIFA, então, eu sou uma negação, por exemplo. Sempre fui. Jogos de futebol. Não tenho habilidade para jogar. E fiquei imaginando isso. Falei, mas talvez fotografar a parada fosse interessante. E aí... Eu acho lindo o jogo de câmera que eles fazem, quando eles fazem o replay do gol. Acho irado isso. Obrigado. É isso aí. Porque fica muito real, cara. Muito real, né? Eles trocam, né? É verdade. Eu já vi. E aí, eu, como não jogo, eu vi nos anúncios, muito anúncio já, porque às vezes aparece. E realmente é uma sequência... Fica épico mesmo, né? A ideia é essa. Assim, no FIFA, né, o replay que você está falando, ele é tentando trazer a autenticidade do que existe na vida real, né? Então, isso é o que acontece na vida real do replay do gol. Você faz um gol bonito, ele vai mostrar o cara comemorando câmera lenta, vai mostrar... Mostra vários ângulos, vários ângulos do gol, com câmera lenta, com câmera rápida, com ângulo atrás do gol.
Isso tudo é para trazer autenticidade, né? Mas eu fico orgulhoso, porque a gente cria câmeras que não existem na vida real, que trazem essa autenticidade e inovando ao mesmo tempo, né? A gente dá um ar de que você já viu, mas é um ângulo novo, super épico, que você, na verdade, nunca viu, mas tá tão ajustadinho que você fala, pô, isso aqui parece novo, mas tá tão bonito. E tem movimento também de câmera? Chega a câmera que roda. A gente, hoje em dia... Na verdade, o céu é o limite porque você tá ali virtualmente. E o que é legal de trabalhar em games é que se você não tem uma ferramenta, né, eu trabalhando no desenvolvimento do jogo, se eu não tenho uma ferramenta que faz o que eu quero fazer, a minha visão de fotógrafo, se a ferramenta não faz, eu falo com um engenheiro, software engineer, né? Ele vai, programador, ele vai fazer a ferramenta fazer o que eu quero que faça. Né? Então legal. isso é uma coisa inimaginável, né? O céu é o limite e a gente vai... Fisicamente criando, é impossível. Né? Se estivesse num jogo de futebol, porque você tem pode botar também. o robô lá, aquele braço robô, mas tem uma hora que ele dentro não de vai. câmera, né? Ele não Dentro pode de entrar câmera. no solo, por exemplo. E lá você pode entrar e sair do outro lado. Andar dentro de campo, pô. O fotógrafo não entra dentro de campo e eu entro, né? Então tem coisas que... E esse balanço da autenticidade e inovação que é difícil de... É uma linha muito tênue, né? Porque a gente quer inovar e entrar dentro de campo, mas aí o usuário vai falar, pô, isso aqui não aconteceria na vida real, né? Então tem muito esse balanço, assim, do... autenticidade e inovação que a gente tem que ir aos pouquinhos, né, dando uma inovadinha aqui e ali para poder... Você comentou uma parada que é muito legal, que tava lembrando agora, eu assisti uma essa matéria. É a tua área, né, Aninha? Eu tô aqui de curioso e não jogo videogame, jogo muito pouco. Não, eu já fiz pós-graduação em animação também na PUC. Quase que entrei para essa parte de games, mas achei muito difícil. Aí desisti. Mas eu tava assistindo uma matéria que o cara falou que o mais difícil para eles, para desenvolvimento, era fazer as portas. No caso do FIFA não tem, né? Mas tem os jogos onde o personagem tem que segurar na maçaneta para puxar. E aí tem um jogo ali que na vida real você tá acostumado a fazer, mas que para desenvolver é diferente. Tem alguma coisa no FIFA que seja muito difícil, além dessa questão de você falar de que entrar no campo não é real, porque o fotógrafo não vai estar ali, mas tem alguma questão assim... Qual a câmera mais difícil de fazer? Eu acho que o problema do FIFA é a quantidade de conteúdo que a gente tem, né? A gente tem 100 e poucos estádios, né? Toda a câmera que eu faço eu tenho que ajustar para todos os estádios, tem que funcionar para todos os estádios. Enfim, é fazer uma câmera que funcione em qualquer cenário, e o cenário do futebol, o cara pode chutar a bola de qualquer lugar, ele pode comemorar perto da bandeirinha, ele pode comemorar, né, perto do gol. Então, criar cenários que vão ser reproduzidos em centenas ou até milhares de posição e estádios é com certeza o maior desafio. Tem muita coisa que a gente quer criar e a gente pensa, pô, isso vai ser muito caro, né? Caro no sentido de muitas horas para ficar tunando por estádio. Então, a gente acaba cortando algumas coisas que a gente gostaria de fazer por simplesmente ter que ser único por estádio, né? Então, entendi. Esse é o... Tem uma coisa que você inventou ali que é única para aquele estádio e na hora que você vai adaptar para tudo não faz sentido o tempo que o estádio tem um stand, né? uma cadeira na frente da sua câmera, tem o estádio tem uma geometria diferente do outro, né? Tem uns que são altos, tem uns que são mais compridos, tem uns que tem Eles são cópias de estádios reais? Tem os genéricos e tem os autênticos, né? Então a gente trabalha com os dois. Tem muitos autênticos. Mapeamento 3D, é isso? Como é feito? Cara, eu não sei te dizer ao certo como que é, não, mas com certeza é um conjunto de escaneamento com fotografia, muita fotografia, e também os caras devem pegar a planta do estádio, né? Pega uma planta arquitetônica lá dos arquitetos e engenheiros. O Google deve vender também, que o Google agora, eu vi a gente voltando ao Google Pixel, ele usa, dependendo do lugar que você tiver e você quiser apagar as coisas, ele vai lá no banco de imagem dele, vê quem já tirou foto no lugar que você estava e usa, tem um carro na rua. Ele não só apaga igual a gente fazia antes, que ele usa o meio-fio ali e automático. Ele pega as fotos do Google que já foram tirados ali pelo GPS naquela posição e usa para compor aquilo ali para ficar ainda mais real do que simplesmente apagar. Muito legal. Então, eu imagino que... a gente está virando...
A gente falou aí de metaverso aí, tá virando já uma coisa... Tá pronto, né? Só não tem a junção real ainda, mas o metaverso já existe. Se alguém clicar lá e transformar em sim pra tudo. Botar aí no teu óculos, botar aí no teu óculos e acabou, cara. Hoje em dia já tem muita coisa pra óculos, né? A fotografia, tem os isso negócios de natação que já aparece quanto senador e tal. O FIFA tem alguma coisa já de realidade aumentada, já projetado? Não sei se você pode falar. Eu não posso falar muito do que a gente está querendo fazer, mas assim, a existe gente criou já nesse FIFA 23, a gente tem realidade aumentada em alguns que a gente chama de widget, né? Que é quando você faz um gol, por exemplo, aparece lá a velocidade do seu chute, a trajetória e tal. Isso são todos elementos aumentados, né? Realidade aumentada, que eles estão dentro do campo, mas estão flutuando ali. No videogame é muito difícil fazer uma realidade aumentada porque é tudo 3D, é tudo, né? É tudo... É tudo. Mas existe alguma possibilidade? 3D, né? Existe alguma possibilidade de jogar com VR? Ainda não. No FIFA ainda não dá. Não. Não sei se... Eu não sei se no FIFA é interessante. Agora é uma opinião minha, assim, né? Você vai ficar meio tonto, né? Se jogar futebol, né? O VR seria meio louco, né? Você teria que ter uma esteira que você corre parado, né? É verdade. Tem a sensação de corrida. Eu não sei. Não conheço. E assim, na EA tem muitos departamentos que você nem ouve falar das coisas. Então, de repente, os caras estão criando... Nem eu sei, assim. Entendi. São milhares de departamentos. Então, não sei te dizer, mas eu diria que pro FIFA... provavelmente vai demorar pra chegar, se chegar. Entendi. Aí vai lançando que vem e eu quebro a cara aqui. Mas tudo bem, mano. Aí você volta pra falar de novidades. É ele que tá desenvolvendo isso e não tá falando. Não, o que eu achei legal é que você já trabalhou em várias áreas e tava meio que envolvido com fotografia em quase todas elas, né? Todas. Teve uma que eu pulei por não envolver fotografia, mas eu trabalhei no gameplay também. Eu trabalhei desenvolvendo a jogabilidade do jogo em algum momento também. Mas que tem a ver com a fotografia em algum ponto. Você interage com ela, né? Sei dizer. Eu não fazia nada de câmera na época. Era mais gameplay mesmo. Era saber, enfim, criar o que tá ruim e o que tá bom na jogabilidade. Entendi. Mas que também me ajudou a chegar na fotografia, porque foram ferramentas que são... As ferramentas são todas parecidas, você vai aprendendo uma que funciona para outra coisa. Eu cheguei no marketing por ferramentas que eu aprendi no gameplay para ajudar a criar mais rápido as cenas, enfim. Aí no marketing, o que você fazia? Você fazia as fotos do jogo e os vídeos para poder divulgar nas redes? Isso. Se você entrar no EA Sports, no FIFA EA Sports lá no Instagram, todas as postagens ali que vai ter ou um still ou um vídeo, tudo saía desse time que eu fazia parte. Como eu falei, ele é separado entre stills e vídeo, mas é uma grande equipe, né? Todo mundo tem reunião todo dia junto e tal, todo mundo se fala. Então a gente fazia todo esse conteúdo de Instagram, de YouTube, o principal mesmo é quando lança o jogo, né? Que você faz a campanha de lançamento, que vai fazendo vídeo pra caramba. E além disso tem, assim, hoje em dia tem o Ultimate Team, que é o modo maior do FIFA, que vem de cartinha. É como se você comprasse um pacotinho de figurinha e você pode usar esses jogadores para jogar, né? Tirou o Neymar na figurinha lá, você pode botar no seu time e jogar. Legal. E aí a gente tem campanhas durante o ano para fomentar a venda das cartinhas, né? Tem no Brasil também? Tem. Meu Deus, meu primo não pode saber disso. Ele já sabe. Com certeza ele já sabe. Eu te já perguntar, tá gastando o cartão lá do... Sei que você fala do FIFA, que é onde você tem propriedade para falar, mas qual é o jogo para fotografia que você acha, e aí pro modo fotógrafo que você já jogou, que você acha mais incrível? Aí, que você acha Cara, eu toquei pouco nisso e é uma coisa que me entristece até, né? Porque o pessoal lá do marketing fica falando, pô, tava jogando Red Dead, fiz umas fotos, não sei o que. Tem um pessoal lá que tem Instagram de fotos, os editores, tem os editores que são amigos nossos lá, que eles têm fotografia. Você pode depois divulgar, passar pra gente algum desses teus amigos, pedir pra gente botar a gente botar aqui para as pessoas entenderem bem no que a gente tá falando. Mando também do FIFA de alguns que são famosos, que são incríveis também. Se souber de algum de cabeça que você queira falar também, porque a gente tem... Tem podcast só a gente só ouvindo. Áudio. Cara, eu não sei o @, né? Eu sei quem é a pessoa, mas eu não sei a tudo bem, vai estar na descrição do né? próprio episódio aí também. Desculpa, ouvinte. Não. Tranquilo.
A gente tem o vídeo, mas tem nas plataformas de áudio também. Então tem gente que escuta no carro, que escuta. Mas o Red Dead e o Spider-Man são dois dos jogos que eu diria que ficaram famosíssimos, assim, são os últimos jogos para PS5, né? Porque agora a nova geração é ainda mais absurda, né? Isso que você tá falando da realidade, né? Um jogo em 4K, com o processador que tem hoje em dia, que dá até o reflexo no espelho, né? O Spider-Man Ray Trace, né? O Spider-Man vai na frente do prédio, ele tá aparecendo ele mesmo ali, então... Irado. Na poça de água, né? No reflexo da porta do carro. São coisas que você não percebia, né? Que se você olhar agora no PlayStation 4, nos antigos, se você passar assim, ele dá uma mancha. Ele dá a impressão de estar refletindo. Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a cena, é só é uma manchinha ali, que eles botam pra aparecer. É mó legal, assim, o tapeamento que eles fazem com o nosso cérebro. Mas esses dois, o Red Dead Redemption e o Spider-Man, são dois que ficaram super famosos. As pessoas jogavam... O Red Dead, né, é um jogo que eu joguei o primeiro e amei. Também. E eu não joguei o segundo porque eu ficava frustrado com a quantidade de horas que você tem que passar cavalgando. E os meus amigos ficam assim, você cavalga pra achar coisas pra fotografar. Cara, calma. Irado. Mas é um jogaço, é um jogo... Imagino que o Assassin's Creed também deva ter um modo fotografia. Com certeza tem também. Eu parei nos primeiros Assassin's Creed, o Red Dead foi o meu limite ali. Depois eu tô na hora de eu comprar um videogame. Esses jogos com vontade. Tô ficando com vontade. Jogos que são modo história e são famosos por serem lindos, né? Épicos. Zelda. Vão ter com certeza modo. Zelda é lindo mesmo. Zelda sempre foi lindo. Muito legal. São jogos que com certeza tem gente criando conteúdo também, né? Que são jogos maiores. Os maiores, né? Curiosidade, nada a ver com fotografia. Lá vocês falam inglês full o tempo todo ou vocês falam francês também? Vancouver é só inglês, né? Tudo que é do governo vai ter francês também, né? Então você pega uma barca, ele vai falar inglês, depois em francês. Mas dia a dia, 100% inglês, você nem precisa pensar em saber francês, que ninguém fala francês com você lá. Francês mesmo, assim, é só em Quebec e em Montreal. Assim, saiu dali, tudo inglês. São só 2 pedaços que ainda falam só francês, basicamente. Muito bom. É isso. Estamos chegando no nosso final. Nossa, muito legal. Muito legal. É uma área... Acho, cara, que é o mais interessante aí disso tudo, e para quem tá ouvindo a gente, que quando eu fiquei sabendo que o Bernardo estava trabalhando nisso, eu não sabia, tá? Então não foi uma coisa assim, o Bernardo veio... Um amigo meu sentou com o Bernardo, que é um amigo nosso em comum, que é o meu melhor amigo, o Chris, falou assim, cara, você tem que entrevistar... médio. Não tem nada melhor do que o Chris, não? Não, tem. De amigo... Tem tem a Aninha. Mas a Aninha, além de amiga, é minha sócia. O Christian não dá pra ser sócio dele. Então ela tá melhor, tá ajudando a ganhar um negocinho. A Aninha talvez seja a melhor amiga hoje. Não, brincadeiras à parte, o Christian é um super amigo nosso em comum, né? Do teu irmão e meu e teu. E aí ele falou, cara, você tem que falar com o Bernardo, porque o Bernardo tá fazendo fotografia pra game. Eu falei, como assim? Irado. Deixa eu ligar. Né? A gente acabou de falar, me explica como é que é isso. E aí eu fui lá. Você vê como é que eu tô comprometido com isso aqui. Saí de casa, fui lá encontrar o B na hora, eles estavam almoçando num lugar. Ele me explicou, eu falei, não entendi bem, mas já entendi que funciona e vamos lá bater esse papo. E, cara, muito maneiro, é surreal, né? Uma coisa... É muito, muito legal e eu fico um pouco triste de não poder dar mais detalhes, né? Tem muita coisa do jogo. Eu vou falar isso também, então. Já vou contar. O Bernardo me mandou, o Bernardo queria desmarcar. Não desmarcar, mas ficou ansioso, assim, de falar alguma coisa. Então, assim, talvez se faltou alguma informação aqui, não é porque a gente não... A gente tá pautado a não fazer perguntas técnicas, porque é um jogo que tem propriedade intelectual envolvida e desenvolvimento envolvido, então... Programas internos, né? Se eu der o como a gente faz aqui, né? Eu estou entregando para outros jogos que estão sendo desenvolvidos, né? Isso. Sim. Então, assim, se você é interessado nessa área, começa a estudar aí. O Bernardo deu as primeiras dicas aqui. Vancouver é um dos lugares onde isso acontece, mas você pode fazer de casa, você pode fotografar aí os jogos principais. Ele já deu a dica de quais jogos são os que você tem esse modo liberado, mas também se não tem o modo como o FIFA, você pode printar a tela e jogar num Lightroom e marcar EA Sports, que eles estão atrás desse tipo de conteúdo. E os jogos contratam pessoas, criadores de conteúdo, para complementar o marketing, porque até não tem assim, a equipe do jogo não é gigantesca para ficar criando conteúdo na quantidade que é legal para ter nos jogos, né? Então eles contratam, eles pagam
pagam bem. Eu sei de pessoas que estão vivendo bem, que eu até que vou irado. sair daí para fazer ganhar por fora. Mas, enfim, os jogos, eles pagam bem hoje em dia para criador de conteúdo também. Então, Acho que sempre pagou bem, né? É. Na verdade, é um mercado que É um a mercado- fama... Mercado que tem grana pra pagar. A Aninha é maluca, ela saiu desse mercado pra vir fazer fotografia, fazer podcast. Mas posso voltar a qualquer momento. eu já tenho caminho também. Você me deu o caminho para fazer o turismo, agora eu tô te dando caminho para voltar no game. Não, e o que eu achei irado, assim, é que a gente escuta eu já escuto há algum tempo que a fotografia vai morrer. E aí, na verdade, então, pra galera que quer continuar na fotografia, essa é uma possibilidade de você conseguir se manter fazendo fotografia, uma parada que você curte, só que já numa pegada mais moderna, né, mais voltada pra tecnologia, que é o futuro, né? A gente brinca em casa, meu marido é de tecnologia também, que se a pessoa não entende de tecnologia, em determinado momento ela vai ficar marginalizada, sabe? Porque as coisas são muito tecnológicas hoje, né? Você compra uma televisão e ela não tem mais pilha, ela já carrega com luz solar, né? Então, isso vai... isso? Não, Televisão carrega o controle. Né? Ah, Controle, que controle. susto. Falei, porra, tô muito atrasado. Ah, não, falei errado, é o controle. Então, Não, tudo bem, então tá certo. Mas se tá carregando o controle, vai carregar a televisão em algum momento. em algum Vai chegar momento. lá, Então, vai ser o painel atrás do... então é uma possibilidade também de você que está entrando agora já começar a pesquisar sobre isso. E só para complementar o que você está falando, as ferramentas de game usam ferramentas muito parecidas que o 3D para filme, né? O 3D de animação. Tem muita coisa que se entrelaça ali. Tem coisa que separa bastante, né? Quando vai mais parte da programação da câmera, mas tem muita coisa que é parecida com 3D, né? A fotografia 3D para animação e tal. E outra coisa que eu queria falar, que eu só pensei nisso agora, que é na indústria a gente tem uma certa dificuldade de achar pessoas que trabalham com fotografia e sabem jogar tal jogo, né? No FIFA é um pouco mais fácil porque futebol é um negócio meio mundial assim, né? Mas tem outros esportes que a gente sabe que tem dificuldade de achar um fotógrafo especializado em tal esporte que vai trabalhar com fotografia digital. Porque não sabe tecnologia. O cara sabe fazer fotografia, bota o cara na frente do computador e ele fica... Entendi. Como? Não é fator especificamente a limitante. câmera, transportar aquele conhecimento para... A visão, conhecimento de Lógica. ferramentas para... Legal. Até o próprio brilho da foto ali, como é que ele acha que deveria ser naquele caso, né? Exatamente. Fazer esse, como é que você falou? Tratamento. Não, tratamento, aquele que analisa se tá com a cara real, fazer a conferência do trabalho, né? Quality verification. Isso, quality verification aí, QV, é isso? QV. QV, isso, é verdade, QV. Cara, e muito, muito legal, assim, então o Bernardo tá de férias, então ele tirou um pedaço das férias dele hoje de manhã, numa segunda-feira de manhã. 6 anos sem vir ao Brasil e priorizei vir aqui. Muito obrigada. O Bernardo, então assim, ele veio, eu fui atrás dele para ele vir, e acho que é muito interessante. E é a ideia desse podcast aqui, cara, é trazer as possibilidades. Então a fotografia não é que ela tá morrendo, ela tá mudando como tudo. E a gente tem visto que a tecnologia, fotografia hoje é digital, tem a ver com informática. Informática que se foi fala esse termo apareceu outro dia aqui pra gente, retornou. E se você não tá ligado nisso, você vai perder tempo, né, cara? Você vai ficar para trás. Então, o Bernardo tá aí uma prova viva de que você pode migrar para o mercado de tecnologia com o teu conhecimento fotográfico e no mercado de games, que eu acho que é um mercado muito grande hoje para todo mundo aí. Não para de crescer. Irado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Pô, incrível. Arrasou. Feliz. E já quero ir para Vancouver para visitar. Exatamente. Eu vou falar aqui do nosso patrocinador, Bernardo. Verdade. Dá uma olhada. Pô, eu vou falar para você, Bernardo. A Banlec é uma plataforma para venda de fotos. Ela é muito focada para esportes e eventos, que é o que você faz. Tem um QR Code nesse episódio, mas você vai ver antes. E ele vai ajudar você a vender. Você vai subir o teu álbum para a plataforma, entregar o teu caminho digital ali, o www.bernardo.banlec, e o teu cliente vai encontrar aquelas fotos lá com facilidade pelo dia, pelo horário. Ele vai conseguir achar aquilo fácil. Pela localização. Então você consegue botar o preço que você quer nas fotos. A Banlec vai cobrar uma taxa pequena sobre isso, que vai ficar em volta de 9% aí,
que é um valor ok. Eles têm atendimento 24 horas para você e para o teu cliente. Eles fazem treinamento para você. Então você consegue subir as tuas fotos e treinar como vender, como usar a plataforma toda. Você consegue subir o teu site para lá. Então você não precisa ter um site fora, você pode ter um site dentro da plataforma da Banlec. É uma super ferramenta aí de venda. Cada palavra que ele falou ali veio só um que eu vou bombar agora. Inclusive, eu aprendi uma coisa depois no treinamento que eu falei, putz, não pensei nisso. Quando você cria o álbum, por exemplo, você falou que você trabalha em 2 locais lá com muita frequência. Você pode criar um álbum só desses locais. E aí você vai criando dentro pastinhas de datas, né? Isso é bom. Que aí fica mais fácil também pro seu cliente achar. Eu achava que não, que eu tinha que criar um álbum para cada vez que eu fosse você fazer subir as subpastas. fotos. Isso é bom porque as montanhas não vão ficar com ciúme uma da outra, né? Postando as 2 fotos juntas. Sim. Você foi esse fim de semana lá, pô? Não, você posta cada uma, o cara entra na dele. Você pode criar um álbum para cada montanha e dentro os dias, as pastinhas com os dias que você atuou lá. Então é bem legal. Assim. Fica mais fácil pro cliente encontrar as fotos também. Então é bem bacana. A Banlec, cara, acreditou na gente. Já falei isso aqui várias vezes, botou dinheiro aqui, pagou para isso aqui acontecer. Então não é... A gente tem que falar... Primeiro, a gente tem bastante orgulho deles e a gente sabe que é uma plataforma que ajuda os fotógrafos. Pô, e desculpa te interromper, mas é uma questão que todo fotógrafo já passou Com certeza. De não saber o que fazer com a foto, né? Principalmente no início. No início, exatamente. E no caso da Banlec não é só pro início. Tem gente que vive de Banlec ou que não só vive de Banlec, mas é uma segunda fonte de renda. Teu caso aí que trabalha com fotografia, serviria como uma segunda fonte de renda e, cara, ajuda muito. Tem gente fazendo muita grana na Banlec, tá? Então, eu queria agradecer também aos nossos parceiros de mídia, o Foxcast, que é o podcast do Léo Saldanha, que é de toda a plataforma da Fox, que fala sobre fotografia, tudo que você quiser saber, tudo quanto é novidade, tendências, tudo o Léo tá falando, vale muito a pena você procurar. Então, vá lá, procura o Foxcast e os canais da Fox. A revista Portfólio, que é uma revista que fala sobre celebridades e eventos e momentos. É uma revista de amenidades com o Luiz, que é um amigão meu e da Aninha, que fala da gente, então ajuda a gente a divulgar esse podcast aqui. Também fala da Betamax, que é onde a gente está gravando esse podcast hoje. A Betamax está aí para você que precisa fazer vídeos e quer gravar teu podcast. Eles têm hoje essa sala e daqui a pouco vão ter outras salas, então procura a Betamax. É muito legal a estrutura deles. O Laje está aqui hoje dirigindo a gente, operando tudo. Só agradecer Pablo e Laje e Betamax. É isso. Aí. Obrigada. Bernardo, obrigado. Segue, curte, compartilha. Diga aí. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu.